Olá, muito bem-vindo ao Camarote 21 aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. Fique por dentro das novidades da cena artística e cultural da Europa. No programa de hoje, arte filigrana sobre folhas. Contagem regressiva para o centenário da Bauhaus, o documentário da construção do futuro. E pintura corporal debaixo d'água. Um trabalho encantador com total atenção aos detalhes. Com folhas secas e a precisão de um bisturi, o artista espanhol Lorenzo Duran cria obras filigranas que abordam a relação do ser humano com o meio ambiente. Uma simples folha cheia de detalhes. Usando a técnica de filigrana, o artista espanhol Lorenzo Manuel Duran transforma folhas de árvores e arbustos em obras de arte. Quando vou para a floresta, normalmente busco silêncio e paz. Esse estado de silêncio e paz faz com que a criatividade se desenvolva melhor do que em lugares barulhentos. Quando a primavera começa na Europa, Lorenzo sai em busca de matéria-prima para sua arte. Ele mora com a família em Trihuec, na província espanhola de Guadalajara. A casa dele parece uma galeria de arte, onde a conexão entre a natureza e o ser humano desempenha um papel central. O artista é fascinado por materiais naturais. Acho que a folha perfeita não existe, porque são organismos que passam por um processo evolutivo. A própria evolução não tem como ser perfeita. Para mim, é na imperfeição que se encontra a perfeição. São várias etapas até chegar ao produto final. Primeiro, ele separa as folhas frescas, prensa o material e deixa secar por alguns dias. A dificuldade é que, para poder trabalhar com as folhas, elas devem estar secas o suficiente para não descolorirem na hora do corte, mas ainda úmidas o bastante para não quebrarem. A folha é então fixada sobre um molde e, com um bisturi, o artista começa a fazer cortes milimétricos. A inspiração veio ao observar uma lagarta comendo uma folha. Aí vi que era possível fazer os meus próprios desenhos em folhas de plantas. Com o passar dos anos, fui desenvolvendo a minha própria técnica. Dependendo do desenho, a etapa do corte pode levar vários dias. Para ele, esse trabalho é como uma meditação, bem diferente do seu emprego anterior. Lorenzo trabalhou por anos na indústria da construção, até que ficou desempregado e entrou em crise. Foi aí que a arte entrou na vida dele. Primeiro se aventurou pela pintura a óleo, até que trocou o pincel pelo bisturi. A cada dia, um novo aprendizado. Um lado da folha fica virado para a luz. É como se fosse a parte da nossa personalidade que todo mundo vê. E tem o lado da folha que fica na sombra, que na nossa personalidade é a parte que fica escondida. Quando você começa a trabalhar com a folha, na verdade, você está trabalhando com a parte que está na escuridão. Então, você tem que iluminar algumas partes e deixar outras na sombra. E no meu caso, essa iluminação era enfrentar o dia a dia e descobrir um talento que eu tinha escondido há muito tempo. Um talento que virou profissão. Os trabalhos de Lorenzo são publicados em revistas e livros de diversos países. O trabalho dele é especialmente requisitado por campanhas relacionadas à sustentabilidade.
As folhas das árvores convertem o dióxido de carbono em oxigênio, a metáfora perfeita para um meio ambiente saudável. Também uma preocupação de Lorenzo. Tento mostrar que o ser humano está de alguma forma ligado à natureza, uma conexão que acabamos perdendo. Gostaria que o ser humano continuasse conectado com a natureza. Se conseguirmos fazer isso, podemos voltar a respeitar o meio ambiente. Possivelmente podamos volver a respeitar nosso entorno. As obras de arte em folhas podem durar mais de 10 anos, o que varia de acordo com o modo de conservação. Mas no fim, assim como a natureza, essa é uma arte transitória. O maior festival de música da Europa em formato mini. Há mais de 60 anos, o Eurovision mobiliza os artistas e espectadores europeus em um concurso que celebra a música sem fronteiras. Aliás, sem fronteiras mesmo. Na edição deste ano, até Caetano Veloso cruzou o Atlântico e se apresentou com o português Salvador Sobral. Mas enquanto vídeos superproduzidos rodam o mundo e as redes sociais, um fã do Eurovision cultiva um hobby bem particular. Ele reproduz os destaques do festival com miniaturas de Lego animadas em stop motion. E nós seguimos no modo mini. O alemão Frank Kunert une fotografia, maquetes e crítica social. Com projetos arquitetônicos em miniatura, ele cria imagens de uma ironia grandiosa. Para mergulhar nessa biblioteca, é melhor não esquecer o pé de pato. Bem-vindos ao Paraíso dos Mergulhadores, criado por Frank Kunert. É basicamente a ideia de que você pode mergulhar em outro mundo, ficar um pouco longe dos problemas. É simplesmente um oásis da calma. Esta maquete foi feita para uma foto que ironiza as imagens de férias perfeitas divulgadas em revistas de turismo. O pequeno mundo de Frank Kunert pode ser tanto engraçado quanto macabro. Nesta foto, por exemplo, ele critica aquelas pessoas que ignoram os problemas e não querem ver o abismo à sua frente. Eu gostaria de mostrar todo o espectro da vida, da tragédia à comédia, os dois lados da mesma moeda. Primeiro, ele constrói os modelos no estúdio. Seja uma cama, uma pia ou um vaso sanitário, cada detalhe é importante. Muitas peças ele compra pela internet. Este mini apartamento tem até uma garrafa de vinho para afogar as mágoas e facilitar a vida. O anúncio imobiliário provavelmente diria apartamento de um cômodo totalmente mobiliado. E quando o interessado chega, tem uma surpresa. As inspirações de Frank Kunert vêm do mundo real. Ele mora na cidade de Boppard, no oeste da Alemanha. Ele não se interessa muito pela beleza, e sim pelas marcas que o tempo deixa na cidade. Frank estudou fotografia logo após o ensino médio. Trabalhou por um tempo como fotógrafo comercial e, em meados dos anos 90, começou a criar os pequenos mundos. Entre seus temas favoritos estão o ritmo acelerado do cotidiano e as preocupações e sonhos do ser humano. Este viaduto, por exemplo, resultou nesta foto. De uma ideia inicial, surge o esboço das maquetes. Estamos no meu viaduto favorito. Venho aqui várias vezes e então tive essa ideia. Como há escassez de moradia em toda a Alemanha, principalmente nos centros urbanos, por que não construir uma pequena casa nos pilares da ponte? Até porque casas compactas estão bem na moda, e isso seria uma forma de resolver parte do problema. O trabalho de Frank certamente abusa da ironia. As maquetes geralmente levam de 2 semanas a 3 meses para ficarem prontas.
Às vezes me pergunto por que me dou tanto trabalho. Seria muito mais fácil usar o Photoshop, mas acho que fazer tudo manualmente é um jeito de dar vida às coisas. Frank é realmente do tipo analógico. Quando a maquete fica pronta, ele a fotografa com uma câmera de grande formato. Ele também abre mão da edição de imagens. As fotos são publicadas exatamente do jeito que são reveladas. Frank Kunert já publicou 3 livros ilustrados. As paisagens são como um palco no qual o espectador pode deixar a imaginação rolar. Eu acho isso mais interessante do que se houvesse pessoas na imagem. E embora as pessoas nunca apareçam nas imagens, é possível sentir a presença delas. Os pequenos mundos de Frank Kunert contam histórias que dão asas à reflexão. O Camarote 21 faz um rápido intervalo, na volta tem pintura corporal debaixo d'água. Olá, bem-vindo de volta ao Camarote 21 aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. E um aniversário célebre se aproxima por aqui. Em 2019, a Bauhaus comemora 100 anos, a escola de design e arquitetura que revolucionou a estética do século XX. Em homenagem ao centenário, acaba de ser lançado na Alemanha o documentário Vom Bauen der Zukunft, da construção do futuro, em tradução livre. Estamos em Berlim, no arquivo Bauhaus. O local foi projetado por Walter Gropius, fundador da Bauhaus, e abriga a maior coleção do mundo sobre essa importante escola de design e arquitetura. Walter Gropius também esteve envolvido na projeção deste conjunto habitacional de Berlim, onde novos métodos de construção resultaram em apartamentos práticos, pequenos, mas com espaço suficiente. A nova Galeria Nacional e a Lemke-Haus, do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, também fazem parte da história da Bauhaus, que completa 100 anos em 2019. Tudo isso aparece no recém-lançado Da Construção do Futuro, documentário que mostra como a Bauhaus influenciou a arquitetura moderna, como no conjunto habitacional projetado por Le Corbusier. Até mais ou menos 15 anos atrás, a chamada Casa Corbusier ainda era alugada como conjunto habitacional. Isso é o que fascina em Le Corbusier. Ele não fazia parte da escola Bauhaus, mas tinha as mesmas ideias de arquitetura social. A Bauhaus faz parte de um movimento de vanguarda que existiu entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a ascensão nazista na Alemanha. Foi um centro de criação e influenciou o desenvolvimento da arquitetura moderna, do design moderno, da habitação social e até um pouco da pedagogia. Basicamente, eram ideias para um mundo moderno e que podem ser vistas hoje em grandes cidades do hemisfério norte. A equipe de cineastas viajou o mundo para descobrir quais as heranças da Bauhaus. Será que ela é compatível com o capitalismo global e o mercado imobiliário de hoje? O filme refaz a trajetória de Walter Gropius, ele que fundou a Bauhaus em Weimar em 1919 e se mudou para Dessau 6 anos depois. Onde está o espírito da Bauhaus? É algo que ainda se vê hoje ou foi realmente uma trupe visionária de sonhadores? Eles tinham princípios bem diferentes e que deram origem a essa arquitetura particular e a muitos trabalhos maravilhosos que vemos hoje. Eles realmente tinham uma metodologia incrível. Walter Gropius queria superar as fronteiras entre trabalho manual, arte e tecnologia e criou uma linguagem de design válida até hoje. Quem tiver interesse em saber a história da Bauhaus, seja como uma documentação do passado ou como algo que segue relevante até hoje, então acho que vai gostar do filme. Em 2019, a Bauhaus completa 100 anos.
embarque em uma viagem pela história da industrialização europeia. Por muito tempo, o Vale do Ruhr, no oeste da Alemanha, foi sinônimo de carvão e minérios. A antiga mina Zeche Zollverein em Essen é hoje um grande complexo cultural, que em 2001 até entrou para a lista de patrimônios mundiais da humanidade. Está em cartaz no local a exposição A Era do Carvão, uma história europeia, que retrata 2 séculos de mineração na Europa. Um trabalho pesado e perigoso, que custou a vida de milhares de mineiros. Mas que também foi sinônimo de progresso. As primeiras lamparinas de rua foram abastecidas pelo combustível produzido a partir da extração do carvão. Um dos subprodutos mais conhecidos do carvão é o sabão de alcatrão, que, ironicamente, os mineiros usavam para se lavarem após o trabalho. A exposição A Era do Carvão, uma história europeia, fica em cartaz em Essen até o dia 11 de novembro. Neste mês de maio, o cinema brasileiro foi premiado no Festival Internacional de Curtas de Oberhausen, na Alemanha. Um filme para Eu, Ana, de Louise Botkai, levou o 2º lugar do prêmio oferecido pelo estado da Renânia do Norte-Westfália. Nas palavras do júri, o curta é a descrição de uma utopia, de uma vida sem problemas. A cinematografia etnográfica da tribo Yanomami se torna uma tela de projeção do nosso anseio por um mundo ideal e que está ameaçado de desaparecer. Vai fazer 3 anos em novembro. O filme Mais Triste que Chuva num Recreio de Colégio recebeu menção especial do júri na categoria principal do festival. Com direção de Lobo Mauro, o curta trata da reforma superfaturada do Maracanã para a Copa de 2014 e da aprovação da reforma trabalhista. Já estão encomendados estudos para eliminar A edição 2018 do Festival Internacional de Curtas de Oberhausen apresentou mais de 500 filmes de 64 países. Quem acompanha o Camarote 21 já viu algumas matérias sobre body painting por aqui. A técnica de pintura corporal com a qual você pode criar efeitos incríveis. Pois agora, esta arte acabou de atingir um novo patamar. A alemã Gesine Marvedel, campeã do Mundial de Body Painting em 2017, resolveu colocar os seus modelos embaixo d'água. Gesine Marvedel é um dos destaques da arte de pintura corporal na Alemanha. Em 2017, ela ficou em 1º lugar no Festival Mundial de Body Painting e também já participou de exposições em diversos países. A artista é fascinada pela vivacidade da pintura corporal. A tela de pintura conversa, então não é tão entediante. Ela respira, se move, tem que ir ao banheiro, tem que comer e eu tenho que finalizar o trabalho em no máximo 8 horas. Há uma pressão de tempo e isso é o que deixa o trabalho empolgante. Os temas preferidos da artista são desenhos abstratos e animais marinhos. Acho muito bonita a ideia de incorporar uma obra de arte e de dar vida à arte. Finde ich halt total schön. Gesine trabalha com pintura corporal desde 2009, mas hoje enfrenta um desafio especial. Pela primeira vez, as modelos serão fotografadas debaixo d'água, ou seja, a tinta precisa ser à prova d'água. Essa não é a tinta com a qual eu trabalho normalmente e com a qual eu sou mais ágil. Tivemos muita dificuldade para conseguir fixar a cor.
Primeiro, a fotógrafa explica para as modelos quais as melhores poses a serem feitas dentro da piscina. E embaixo da água começam a surgir as criaturas marinhas. Estou satisfeita. Fiquei feliz que a tinta não saiu da pele, apesar das modelos já estarem na água há 1, 2 horas. O que vi até agora, aqui de cima, foi incrível. Confio que as fotos vão ficar ótimas. Com essas imagens, o Camarote 21 de hoje se despede. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que para rever os nossos vídeos é só acessar a playlist do programa no YouTube da DW Brasil. Entra no YouTube, digita DW Brasil, Camarote 21, tá tudo lá. Uma ótima semana a todos. A gente se vê de novo na semana que vem, no próximo Camarote 21. Até lá!